tarde, estamos mais uma vez no programa Alto aqui em sua casa. Desta vez temos connosco o Presidente da Junta de Freguesia de Baía do Monte, o Sr. Arquiteto Nuno Coelho. Sr. Arquiteto, muito boa tarde. Muito boa tarde, obrigado por terem vindo, sejam bem-vindos aqui a Baía do Monte, espero que gostem. Muito obrigado pela simpatia, por nos ter recebido a quando pedido. Sr. Arquiteto, para dar início à nossa conversa, eu ia pedir para nos falar um pouco do cidadão Nuno Coelho. Ora bem, se calhar não sou o melhor, digamos, sujeito para falar desse. Não, eu acho que nós temos sempre mais crítico aos outros em relação à nossa pessoa. Sim, se calhar. Eu tento ser muito direto, frontal e tento não fugir às questões, mas para caracterizar o cidadão Coelho, foi nascido e criado. Eu nasci na maternidade Júlio Diniz, aliás, como pai é 80% da minha geração, mas fui criado em Baía do Monte. Sou filho desta terra, os meus avós já moravam cá, ambos, de ambos os lados. Os meus pais, portanto, são também baguinenses. Vivi a minha infância, aquela infância que toda a gente tem, feliz, descontraída, não pensar nestas crises e nestes problemas, apesar de na minha infância ter havido também a entrada aqui do FMI. Eu sou nascido 15 dias antes do 25 de Abril, portanto foi se calhar eu que dei o grito para que se faça a Revolução, e a Revolução foi feita. Entretanto, a minha infância foi passada cá em Baía do Monte, fazendo aquelas coisas típicas da infância, como descobrir a natureza, descobrir os bichinhos da natureza, descobrir os encantos da natureza, percorrendo as zonas aqui de Baía do Monte que não estavam construídas, que hoje estão construídas com habitação e outro tipo de equipamentos, mas que ainda na altura eram bosques e eram pinhal. Felizmente, em Baía do Monte ainda temos zonas de expansão, ainda temos zonas com essas florestas e com estes encantos da natureza. Mas, como dizia, fui descobrindo também a natureza. Estudei aqui na escola primária mais antiga, que vai ser desativada dentro de alguns meses, a escola primária número 1, que tem agora 56 anos. Depois fui estudar para Rio Tinto, porque a escola primária não tinha sequência em Baía do Monte. Fui estudar para Rio Tinto, para o Montaboa. Fui os primeiros a ir para o Montaboa, que nós chamamos a escola Montaboa, que antigamente era o primeiro e segundo ano do ciclo, hoje em dia são o quinto e sexto ano. Do Montaboa passei para o Martins Fernandes, aquela antiga fábrica de tintas, como nós vamos falar, que tem lá aquelas pinturas na parede. Depois de Martins Fernandes fui para o Cerco e depois acabei a estudar na Rainha Santa Isabel e no Alexandre, quando no Porto. Depois daí pensava que tinha atingido a maioridade fazendo o 12º ano, tendo um percurso digamos reto até o 12º ano, e tinha um dilema. Pensava que tinha atingido, como disse, a maioridade. O meu pai tinha, na altura, ainda tem hoje, mas já é diferente, tinha um negócio, tinha um táxi, e atingido os 18 anos, resolvi trabalhar com ele. E tive com ele a trabalhar 6 anos. Então a primeira profissão do seu presidente foi taxista? Fui taxista. Não, a primeira profissão, curiosamente, nem foi taxista. Eu sempre pratiquei desporto, eu fui atleta do Irmãozinho de Sport Clube durante 8 anos, mas depois, quando comecei a ter idade para poder trabalhar, inscrevi-me no McDonald's, trabalhei na Burger King, tinha aberto na altura na Rua Passos Manuel uma filial fazendo face, digamos, ao McDonald's aqui em Portugal, no Porto, e fui para lá trabalhar. Digamos que os meus primeiros descontos foi através do Burger King, fazendo os hambúrgueres, coisa que me deu alguma experiência também para depois no futuro poder fazer alguns cozinhados. Não é que se aprenda muito, mas pelo menos a maneira de arranjar dos temperos e a maneira como é que as coisas funcionam a nível da cozinha. Depois sim, atingido a maioridade, fui trabalhar então com o meu pai. Posso lhe dizer que estive com ele 6 anos, ajudei bastante o meu pai também me ajudou, obviamente. Fui o precursor dos táxis à noite em Gondomar, não havia táxis à noite. Eu cheguei a ser muitas vezes durante muito tempo, mais de um ano até, o único táxi à noite disponível em Gondomar.
a praça onde eu parava normalmente era na Ponta do Rio Tinto, curiosamente. Cheguei a fazer, foi através daí que comecei a conhecer o Concelho de Gondomar, nomeadamente a zona do Alto Concelho, que para quem não mora próximo do centro de Gondomar, próximo da Câmara de Gondomar, ou então para esses lados, normalmente não conhece, porque são zonas onde normalmente as pessoas que moram na zona urbana, tipo Rio Tinto, Baguio do Monte, Franzas, não vão muito para o centro do concelho e têm algum desconhecimento de como é que se passa no centro concelho, no Alto Concelho, e têm até desconhecimento de como é que se vai até lá. Foi também assim à custa do trabalho que fui conhecendo também o concelho. Estive sempre ligado ao clube, ao desporto, fui dirigente também aqui no clube. Entretanto, passados uns anos, percebi uma coisa, que tinha alguma potencialidade para poder estudar mais. Não estava satisfeito. E percebi que havia jovens, mais jovens do que eu, que iam para as universidades e tiravam a sua formação. E resolvi então candidatar-me para fazer os testes, fazer as provas e candidatar-me para a universidade. Na altura também me candidatei para a Polícia Judiciária, ainda cheguei a fazer 6 provas, éramos 5.500 candidatos para 50 vagas. Cheguei a ir a Lisboa 4 vezes a Louros, fazer os testes, acabei por ficar no Judiciário, mas depois, como tinha ficado também na faculdade, escolhi a arquitetura. Pronto, entrei na arquitetura. Os primeiros 3 anos eu estudava de tarde, trabalhava à noite com o meu pai e dormia durante a manhã. Portanto, ainda foram uns anos bastante forçados. Entretanto, recebi um convite, quando fui para o 4º ano, de um gabinete de arquitetura, no qual trabalhei quase 10 anos, para fazer colaboração. Falei com o meu pai, deixei o táxi, naturalmente, porque era uma altura em que já não conseguia, devido à exigência da própria faculdade, não conseguia conciliar as coisas, e então fui morar para uma residência de estudantes no Porto, com os amigos que hoje tenho para o resto da minha vida. São amigos, curiosamente, transmontanos, e fui morar com eles. Trabalhava ali na rua Morgado Mateus, perto da Biblioteca Municipal e da Faculdade de Belas Artes, e estudava. Tirei o meu curso, consegui tirar o curso, continuei a trabalhar lá, e eu até depois fiava lá o próprio gabinete, assumia os projetos e assumia também as direções técnicas da obra e tudo. Mas estive sempre ligado aqui a Baguio do Monte, nomeadamente através da família, obviamente, mas nomeadamente através de um clube que era o Desportivo Baguio do Monte, que fui sempre atleta, desde a primeira hora em que estive no futebol. Fui primeiro capitão de equipa, fui capitão durante vários anos e sempre tive este... Chegou a reconciliar as 3 atividades ao mesmo tempo? Era muito difícil. O táxi, a arquitetura e o futebol? E o desporto, era muito difícil. Sim. É curioso que os meus amigos no futebol, muitas vezes eu chegava tarde aos treinos, ou tinha que sair mais cedo, porque tinha que fazer entregas de trabalhos, tinha que fazer trabalhos, ou tinha que estudar, e andava constantemente na mala do meu carro com maquetas que nós fazemos Claro. no estudo e até agora no dia-a-dia, de um arquiteto e de um gabinete de arquitetura. Normalmente se faz. Agora também há as tecnologias 3D que se fazem com uma facilidade e tal. Claro. Mas eu sou muito mais prático, gosto das coisas mais palpáveis. Aliás, como a maior parte da população. E andava constantemente com isso. E muitos meus colegas brincavam comigo exatamente por causa disso. Porque quando eu abria a mala do carro para tirar o saco ou para colocar o saco depois do treino, me viam sempre as maquetes e até brincavam com isso. E depois havia outra coisa que ainda hoje eu tenho também esse hábito. Será bom, será mau, depende de quem está do lado de lá, que é o seguinte: muitas vezes eu chegava tarde ao treino, era capitão de equipa, o treinador, grande amigo meu, passaram alguns por aquele clube, mas há um que esteve lá há vários anos, o Serafim Tavares, grande amigo meu, estava a dar a palestra antes do treino, e eu tenho uma coisa que ainda hoje faço: quando chego a algum lado, cumprimento toda a gente. Mas cumprimento toda a gente de mão, porque eu acho que o contacto físico entre as pessoas se perde um bocado, e eu faço questão de cultivar isso no meu dia-a-dia.
E sou capaz de chegar a um grupo de amigos e não conhecer 3 ou 4, mas cumprimentar aqueles que eu conheço e não cumprimentar os outros. Não, cumprimento também porque são amigos dos meus amigos. Portanto, não são meus amigos, mas serão pessoas válidas. São amigos para interposta pessoa. Exatamente. E muitas vezes isso acontecia. Chegava ao treino mais tarde um bocadinho e cumprimentava toda aquela malta e ainda hoje falámos sobre isso. O Serafim Tavares preparava a palestra, deixava-me ali naquele minuto cumprimentar uns 20 ou 30 e depois continuava. Mas era sempre num clima de satisfação, um clima alegre e até de alguma familiaridade. Depois, vi-me forçado a abandonar o futebol quando em 2002, fruto do meu trabalho e quando eu comecei também a ter os meus próprios projetos, tinha o gabinete, mas também os meus próprios projetos, comecei a ter aqui alguns projetos aqui em Baguio alguns estão já construídos. Fiz a aquisição de uma moto, uma Chopper, em 2002, uma moto no verão, era o que estava a dar na altura, era as Viráguas, e comprei uma. Fiquei comprida. Ao fim do mês, infelizmente ao fim do mês, houve uma forte transite que saiu de um stop naval, rolou e que me desfez a perna direita, completamente. Pronto, a partir daí a minha vida alterou completamente, tive que voltar à casa dos meus pais. Tive na primeira vez 3 meses no hospital. Passei por 8 operações, 8 cirurgias. Passei por um período de 3 anos e meio de fisioterapia. Tive quase para amputar a perna. Para vocês verem a gravidade. Nunca mais poderei praticar desporto, a não ser uma natação, mas um desporto que requeira movimentação a nível pouco. Eu vi quando é que foi a mega caminhada do Hipódromo. Sim, mas é uma caminhada, e depois no final as pessoas não se apercebem, mas no final depois tem que repousar, tem que fazer algumas coisas de compensação. Mas não me nego ao desporto, gosto imenso de desporto e sou um desportista nato e gosto de ir à luta desportiva, perceba-se bem isso. Mas a partir daí a minha vida alterou depois de passar aquela fase da amputação. Depois tinha fixadores, os chamados ferros externos e internos. Horrível. Pronto, 8 operações, foi massacrante. Daí que eu entendo perfeitamente. Aquelas pequenas coisas que nós não damos muito valor, por exemplo, eu estou consigo aqui, imaginemos, você até tem aqui uma garrafa de água, foi colocada amavelmente aqui para a nossa funcionária, mas não tínhamos aqui a água, e você estava com sede, por exemplo, ou eu estava com sede, e peço, e você disponibiliza-me da sua água para eu poder matar a minha sede. Para mim, este pequeno gesto para mim é uma coisa fenomenal, e dou valor a isso, por isso é que eu pratico e cultivo diariamente a questão da amizade e da aproximação entre as pessoas, porque eu estive 3 meses, a primeira vez estive 3 meses na cama do hospital, 2 meses sem mexer. Sr. Presidente, mas desculpa lá interromper, mas no tempo que nós vivemos, então o Sr. Presidente é um inadaptado. Porque hoje em dia não há, infelizmente, porque atenção, deixe-me salvar isto, eu concordo inteiramente com esse tipo de atitude e acho que dentro do possível também pratico, mas acho que não é nada normal. Acho que hoje em dia cada vez há uma distância maior e as pessoas até ficam um bocadinho, vamos usar o termo, desconfiado, quando nós temos alguma boa vontade para com elas. Sim, eu acho que sim, mas aquilo que eu passei, e como eu estava a dizer, tive 3 meses na cama de um hospital a primeira vez, depois estive lá mais vezes. E nesses 3 meses tive 2 meses sem mexer. Portanto, em cima de uma cama você tem que fazer tudo. Comer, vestir, dormir, tudo. E numa posição. Sem poder ter grande posição. Numa posição só. Ao fim desses 2 meses, fui pela primeira vez à casa de banho, por exemplo. Que é qualquer coisa de fenomenal. Um gesto tão simples. Posso lhe dizer, é um gesto tão simples, mas posso dizer que é qualquer coisa de fenomenal. Só na casa de banho tive 45 minutos. E posso lhe dizer que era uma alegria tremenda. E nessa altura em que eu não podia sair da cama, esses 2 meses que eu não podia sair da cama, que tinha que, para poder ir buscar água, dependia de tudo e todos, quando eu tocava na campainha do Hospital São João, onde eu estive, que para mim é das melhores instituições a nível da saúde, a nível do país e mundiais, porque eu vi o meu caso, eu tive um acidente em Lousada,
fui para o Hospital Padre Américo em Penafiel, que me foi dito lá pelo ortopedista de serviço que era para amputar a perna no imediato e que, se eu assim me entendesse, porque era já adulto, iria ser recaminhado para o Hospital São João, e depois no Hospital São João, com mais tecnologia e com mais apoio, se calhar conseguiria salvar a perna. O que aconteceu. E como disse, nesses 2 meses, quando eu precisava de água, quando eu clicava nesse botão, vinha sempre alguém e dava-me um copo de água. E só o facto de eu chatear a pessoa, entre aspas, a pessoa também está lá, eu sei que está a trabalhar, mas chatear a pessoa ter a amabilidade de ir buscar a água, trazer a água, perder 2 minutos, e só esse facto de chegar à minha beira com a água, eu agradeci sempre estes gestos. E é por isso que ainda hoje tenho grandes amigos, quer nos médicos, quer nos enfermeiros, quer no pessoal auxiliar, quer nos voluntários das passagens. Foi uma má experiência que o marcou favoravelmente para o resto da vida. Para o resto da minha vida. Em termos de atitudes. Deve-me ter tornado uma pessoa mais ligada ao ser humano, às relações humanas, àquilo que nós muitas vezes esquecemos, que você disse muito bem, que o dia a dia, às vezes, com o stress, faz com que nós esqueçamos que somos seres humanos e que temos relações de proximidade uns com os outros, seja de familiaridade, de amizade. Só nos ligamos na medida em que precisamos ou não daquela pessoa. Exatamente. Vamos até aí e daí não passamos, não é? É verdade. Entretanto, no meio disto tudo, sempre fui uma pessoa ativa na política. Eu estou na política desde 90, entrei depois, filiei-me em 92, portanto muito jovem. Sou daqueles que andou a colar cartazes aos 10 anos, aos 12 anos, aos 13 anos, aos 14 anos. Fui fundador da secção do núcleo da Juventude Socialista de Baguio-de-Monte. Fui também fundador do núcleo da Juventude Socialista de São Pedro da Cova. Fui presidente da Comissão Política da Juventude Socialista durante vários anos, de Gondomar, durante vários anos. Pertencia a quase todos os secretariados, desde o tempo em que nós perdemos a Câmara Municipal, em que o último presidente foi o Aníbal Lira. Estive nas candidaturas dificílimas, já estive na do Aníbal Lira, mas estive na candidatura do Pedro Batista, na candidatura do Ricardo Bexiga, na candidatura do Manuel Martins e na candidatura, obviamente, agora com a Isabel Santos. Mas estive nessas candidaturas e, portanto, também tive esse bicho sempre da política comigo e desde muito jovem. Entretanto, na altura que eu tive o acidente, era presidente da Comissão Política de Gondomar, da Juventude Socialista, pertencia também ao secretariado e pronto, devido à minha incapacidade física de poder continuar com os trabalhos, digamos, políticos, disse aos meus camaradas que não tinha que ser substituído, obviamente, até porque o período de convalescência era grande, e eles insistiram e não, nunca me substituíram por esse tipo de incapacidade. Lembro que na altura nós tínhamos 365 à volta disso militantes, ativos, fizemos várias coisas. Quando eu saí do hospital, comecei a minha recuperação numa cadeira de rodas, portanto, depois tive que aprender a andar. Comecei numa cadeira de rodas durante bem uns 6 meses, depois com 2 canadianas, uma canadiana, e depois, felizmente, cheguei ao ponto que estou, que não tenho nenhuma canadiana. Mas, quando eu saí do hospital, lembro-me perfeitamente de ir às reuniões políticas com 2 canadianas, quando conseguia. E às vezes as pessoas brincavam com isso, com esse facto, mas sempre me deram um alento de continuar e nunca baixar os braços. Também foi uma família que me ajudou, uma família política que me ajudou. Ainda aí, em 2005, ainda em período de convalescência de recuperação, de fisioterapia, porque eu tive 3 anos e meio de fisioterapia, foi-me lançado um repto por um militante do Baguio-de-Monte, que foi à minha casa falar comigo dizendo o seguinte: és uma pessoa jovem, tens de fazer novamente uma opção na tua vida, estás quase a ficar recuperado na totalidade, segues a arquitetura, que é a tua vida profissional até agora, ou então fazes o interregno e eu ia-te propor internamente em Baguio-de-Monte para seres candidato à Junta de Freguesia de Baguio-de-Monte. Eu achei aquilo de uma amabilidade muito boa, mas disse esse camarada, o Francisco Laranjeira, com frontalidade, disse que não acho que eu reúna as condições, se calhar, para poder ser um candidato em que o partido em Baguio-de-Monte possa ir pela minha candidatura, até porque na altura eu soava-me, na altura que já tinham
escolhido um candidato em 2005. O secretariado, quem mandava no partido já tinha escolhido um candidato. Mas o Francisco Laranjeira, como em tudo na vida, é um indivíduo onde se mete, dá saída, lançou-me esse desafio, mas também lançei-lhe ele outro desafio, que foi, então se tu arranjares, porque nós somos muito próximos, ele, além de muitas coisas, é também o meu padrinho em casamento, por exemplo. Então se tu arranjares alguns camaradas que realmente reúnam algum consenso e que eu pudesse avançar em termos de apoio, então eu disse, sim senhor, eu penso nessa ideia e vou por aí. E Francisco Laranjeira, por acaso é um homem que tem uma visão bastante acutilante e até perspectivada para o futuro. Passado 2 dias, apresenta 60 e muitas assinaturas de militantes do Guiné-Monte que queriam para ser o candidato. Eu perante aquilo, ainda com 2 canadianas achou que não tinha não podia dizer que não. Hipótese de recusar. Entretanto, autorizei-o a fazer a proposição, a propositura do meu nome em reunião para ser candidato, e havia 2 listas. A lista que o secretariado do Partido Socialista de Guiné-Monte apoiava e a lista dos outros, digamos que era encabeçada por mim, que tinha esse trabalho do Francisco Laranjeira por trás. Eu lembro-me de a minha vida na altura era casa, hospital, hospital, casa, na Perlada. Também tinha, nunca deixei de ser jogador no Grupo Esportivo Guiné-Monte, mas nunca deixei, passei a dirigente, fui convidado para ser vice-presidente e para chefiar e levei a equipa aos distritais. Digamos que saímos do âmbito do futebol amador e passámos para o distrital. Fui eu que levei essa equipa para o distrital, que infelizmente com a minha saída para a junta de freguesia depois o futebol acabou. Também se calhar as condições que tínhamos e que temos em Maguilhão não são as melhores para a prática desportiva, porque falta-nos, por exemplo, campo de futebol. Também uma das coisas que deixei no clube, ofereci uma carrinha, lembro-me de ter oferecido uma carrinha ao clube. Lembro-me também, hoje, que é o posto médico, tem lá um famosíssimo massagista, que é o Maia, já passou em vários clubes de ciclismo e que hoje usa o posto médico feito por mim também, oferecido por mim ao grupo esportivo. Outra das marcas que deixei lá também foi a criação da equipa de séniores de futsal, que infelizmente acabaram, mas tem as camadas jovens, e também a equipa feminina de futsal. Na altura foi algo, uma parada assim no charco, criar uma equipa feminina no clube de futsal. Ainda estava ligado ao clube, como disse quando fui candidato. Fomos a eleições e nesse dia lembro-me de sair para a sede e lembro-me de chegar à sede, meu pai a ajudar-me a sair do carro com as suas canadianas, e lembro-me de chegar à sede e ver muita gente, como eu não tinha visto até lá, na sede do Partido Socialista em Maguilão. Eram um de 2 sinais: ou as pessoas queriam mudar e estavam lá, ou as pessoas não queriam mudar e estavam lá até que não queriam mudar. E que iam estar favoravelmente à escolha. Muitos votos contra, muitos votos a favor. Uma das coisas ia sair dali, de certeza. Felizmente acabámos por ganhar as eleições com, creio que 75%, ou volta a 75% da votação. O candidato que foi derrotado na altura, e que hoje somos grandes amigos, mesmo muito grandes amigos, compreendeu, obviamente, é a vontade dos militantes. Claro. Fizemos uma carta conjunta, inclusive. Exatamente, fizemos uma carta conjunta para nos dias seguintes enviar aos militantes, dizendo que está tudo sanado, foi a escolha e está, a partir de agora estamos todos na mesma equipa. E pronto, e construímos a candidatura. E em 2005, quando construímos a candidatura, quando eu fui, digamos, oficialmente apresentado pelo meu partido como candidato, fiz questão de fazer algumas coisas. E uma delas foi retirar-me, pedir a demissão do clube, para não misturar o clube com a política. Claro. Então, a partir dessa altura, presumo, dedicou-se quase exclusivamente à política. Sr. Presidente, eu faria aqui só um pequeno intervalo, está bem? Sim. E então, com esta entrada na junta de freguesia do Guiné-Monte do Sr. Arquiteto Nuno Coelho, fazemos uma pequena pausa e voltamos já de imediato.
tarde, estamos novamente no programa Autarquia em Sua Casa. O meu nome é Álvaro Almeida, estamos hoje com o Dr. Marco Martins, Presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto, o qual vamos, à semelhança de outros convidados que já cá passaram, dar início à nossa conversa para que os riotintenses conheçam mais um bocadinho do seu Presidente. Sr. Doutor, muito boa tarde. Em nome da Rio Tinto TV, o nosso muito obrigado por nos ir aturar um bocadinho. Eu que agradeço. Eu tenho dito aos seus colegas, este programa, esta rúbrica é de um âmbito exclusivamente social, não pretendemos abordar qualquer tema político, não é essa a nossa ambição. Nós queremos é que um bocadinho que os riotintenses conheçam mais um bocado a pessoa que no fundo os governa, a pessoa que os representa e que saibam mais ou menos aquilo que se está a passar neste momento na sua freguesia. Portanto, nós para início de conversa, eu começava por perguntar quantos habitantes, segundo os últimos censos, é que temos cá na freguesia? Segundo os dados dos últimos censos, temos 50.762, só que há aquele problema ainda que está para envolver os limites. O Instituto Geográfico Português alterou o da ordem de forma abusiva e adota os limites, portanto há cerca de 4.550 pessoas que são de Rio Tinto, que moram em Rio Tinto, que é perfeitamente consensual entre Rio Tinto e freguesias vizinhas, que são riotintenses, pessoas que têm imóveis estão estados em Rio Tinto, só que para efeitos de censos foram contabilizados noutro território. Portanto, quer dizer que o censo dá uma média de 55.000 a 56.000 habitantes em 2011 em Rio Tinto. Sim, senhor. Diga-me uma coisa, vamos primeiro, temos duas vertentes como em tudo, que as moedas têm duas caras, tem uma cara e uma coroa. Vamos primeiro abordar o que é que destaca de mais positivo na nossa freguesia neste momento. Como sabe, Rio Tinto é uma freguesia que foi aumentada e desenvolvida ao longo das últimas décadas por uma cidade obrigatória. E felizmente aquilo que hoje estamos a ter é um conjunto de equipamentos sociais, culturais e de educação melhorados e que de facto dão alguma qualidade de vida à sua população. Eu dou como exemplo a renovação do parque escolar, onde nos últimos 3 anos foram gastos 40 milhões de euros em renovar a escola secundária, que tinha 16 anos e é completamente nova, em renovar a escola 1223 número 1, a chamada Escola Montaúba, que está completamente nova, na construção do centro escolar da Lourinho Boa Vista e centro escolar da Venda Nova, que são equipamentos que vão servir com maior qualidade às nossas crianças. Para além disso, em termos de factos de relevo, temos uma ótima rede de transportes públicos, com a CCP, com várias carreiras, com os operadores privados, com a CP e também recentemente, desde este ano, com o metro, que é o sucesso que a gente vê, com mais de 9.000 passageiros por dia. E temos também uma boa rede de cuidados de saúde, em cuidados de saúde primários, com instalações renovadas, desde o centro de saúde que foi construído em 2005, desde a unidade de saúde nova que foi renovada em 2008 e desde o centro de saúde brasileiro que foi ainda este ano, 2011, renovado. E, portanto, temos equipamentos, não aquilo que seria o ideal, outros nos faltam, por exemplo, alguns de aspecto cultural, uma biblioteca, um pavilhão esportivo, ou então o chamado pavilhão multiusos, ou um centro de congressos. E um espaço de lazer, Sr. Presidente? Você perguntou aquilo que tínhamos, não aquilo que faltava. Sim. Estava a destacar e eu agradeci imenso. Estamos a falar, penso que não também já falou em diversas coisas, penso que não ia ter muito mais a dizer o que é que existe neste momento. Eu estou-lhe a falar, até agora falou-me muito bem, e são essencial, muito mais essencial que eu estou a perguntar com ele, são as coisas que são realmente de utilidade para nós, que é a parte de educação, é a parte de saúde, é a parte de transportes, como o Sr. Presidente disse muito bem. Somos uma freguesia dormitório, portanto precisamos de uma facilidade de deslocação para a grande cidade próxima, que é o Porto, como é evidente. Agora, eu perguntava também um bocadinho como o riotintense que são, não acha que aí, depois de dizer tudo isso de vantagens que tem, sinceramente, que eu concordo... Mas eu irei às vantagens, não deu foi a oportunidade de ir às vantagens. Mas é que eu não quero que vá às vantagens já, porque quero... Não, quero que lhe diga falta de lazer e digo com certeza. O que é que nós temos aqui? Não quero que me digam o que faltar, porque até agora parece que falou daquilo que o Rio Tinto tem, que não tem muito propriamente, quer dizer assim, se eu lhe perguntar qual é a intervenção direta e de responsabilidade da parte da Junta, se calhar vai-me dizer que é diminuta. Em tudo como acabou de dizer, quer na reestruturação das escolas, na recuperação da escola, quer na rede viária, a intervenção e responsabilidade da Junta é tanto quanto diminuta, não? Ou não? Deixa responder. Então diga-se. Quem é que começa pela diminuta ou pelo parque de lazer?
Como é que se pode entender? Como entender. Então, Eu só não queria porque assim, um dos itens que eu vou perguntar assim, como é que claro. É o que é que vai destacar como negativo. Eu não acho que o facto de termos, é a minha opinião, volto a dizer, estou a falar a minha opinião, não acho que o facto de termos ou não termos uma área de lazer mais abrangente que a que temos neste momento, que será considerado negativa, não considero isso negativo para a freguesia. Portanto, a parte negativa eu não teria para uma mas eu vou responder e dar uma opinião, se fosse a questão, e diretamente, que é a questão do Parque de Lazer. Nós só temos como única zona de lazer aqui das Freiras, que infelizmente é público. E até essa é da responsabilidade da propriedade da Câmara do Moar. E aqui nós já propusemos por várias vezes que ligasse a gestão da freguesia, mas que até hoje nunca aconteceu. E associado aqui das Freiras, o que temos é novidade do ano, daquilo que eu chamo de pista de footing Rio Tinto, que é todo o percurso tonal ao longo do canal da Metra, e que utilizam para fazer desporto, caminhadas, para andar de bicicleta, por de resto falta novamente do lazer. Já agora também deixe-me dizer, nós propusemos alguns anos atrás, no âmbito do plano pormenor científico de Rio Tinto, que o terreno que fica entre a linha onde é a linha de Metra agora, entre a Rua da Rainha e a linha do Rio Tinto para o Centro-Sul, que fosse uma extensão aqui das Freiras, uma zona urbana e de lazer, e que tivesse também um parque para desportos radicais, que é muito reivindicado, um skate park, uma pista. Infelizmente ainda não. Nas redes sociais é fácil verificar. Infelizmente o plano pormenor ainda não saiu cá para fora. Há muita especulação à volta disso, muita especulação mesmo, sobre o que é que vai ser, o que é que não vai ser, mas concreto, palpável, ainda não há nada. Relativamente à questão da intervenção diminuta da Junta de Freguesia, que há pouco me colocava, quanto a grandes investimentos ao metro, à saúde, à educação. É certo que são quase tudo, tirando os escolares, obra do governo. Mas tenho consciência plena que muita dela não existia se não fosse a pressão da Junta de Freguesia, se não fosse alguns contatos diretos que temos. Sr. Presidente, eu concordo, pelo amor de Deus, não quero nem deixar de transparecer uma opinião completamente diferente. Eu entendo que é muito destas coisas, como é evidente que nunca existiriam se não houvesse uma força, uma parte, se não houvesse, portanto, um reforço da força política da autarquia. Claro que sim, eu entendo. Agora, como nós estávamos aqui a falar, quando eu digo que a intervenção é diminuta, da responsabilidade, é mais um trabalho de bastidores, é mais um trabalho do PAN. Vamos lá, porque depois da obra iniciar, pouco há a fazer. Por exemplo, vai ser uma coisa que eu iria falar mais à frente e vou aproveitar para falar, já que nós estamos a falar em termos de responsabilidades. Por exemplo, uma coisa que nos tem, a nós canal, a nós Rio Tinto TV, tem-nos posto através das redes sociais diversas vezes a pergunta: o porquê de não arranjarem um estacionamento, um sítio de paragem condigno na escola que vai no polo novo da Boa Vista Lourinha, que vai inaugurar agora no início do ano. Aquilo foi feito, parece, às 3 facadas, não é? Mesmo o espaço que agora está para o autocarro e para os carros entrarem, para largar os meninos, está feito às 3 facadas, e o Sr. Presidente tem de certeza absoluta, vai ter que concordar comigo, que vai criar um problema viário muito grande, mal aquele polo começa a funcionar. Não só para os pais que vão lá deixar as crianças, mas para as pessoas que não têm culpa nenhuma que ali existe um polo, que vai ser, não sei em termos quantificativos, o Sr. Presidente se calhar sabe melhor que eu, aquilo vai ser exponencialmente, vai ter exponencialmente muito mais crianças do que neste momento, e vai-se criar ali um caos para quem quer ir trabalhar de manhã, que não tem nada a ver com a escola, não quer saber da escola, não tem filho na escola, mas tem que passar lá. E aquilo não tem condições potencialmente para se passar. A autarquia poderia ter ou não poderia ter alguma palavra a quando pela planificação disso? Eu vou dizer aquilo que foi a nossa posição, aquilo que nós defendemos, aquilo que eu defendi. Aquilo que eu defendi foi que aquele centro escolar, que é necessário para a falta, não devia ser ali. Ponto. O centro escolar da Lourinha, ou no primeiro fase chamou-se Centro Escolar Lourinha Boa Vista, por previa a desativação da Venda Boa Vista, que não vai acontecer, isso é uma questão que queria clarificar, não está prevista a desativação da Venda Boa Vista na Boa Vista. Aquele centro escolar deveria... Não quero interromper, mas também é pertinente, e nós vamos dizer também outra coisa que nos têm perguntado. Nós sabemos que este ano não vai ser desativo, sabemos que vai lá ficar no primeiro ano, mas há alguma promessa da parte do governo? Há uma garantia da parte da Junta de Freguesia da Câmara Municipal, estamos em perfeito consenso nesse aspecto, que não vai fechar. Não vai fechar? Não vai fechar. Não é só até o final deste ano letivo? Não. Essa decisão de lá colocar o primeiro ano, a decisão do agrupamento, como órgão de gestão da escola, a decisão do agrupamento decide lá colocar o primeiro ano, portanto é uma decisão
que temos que respeitar. Mas até agora, mesmo após este fim deste ano letivo de 2012, não está previsto o encerramento da não vai ser. Aliás, basta ir à carta educativa do município de Gondomar, que é pública, está disponível na internet, e lá tem a resposta. Mas tem uma ideia já para a escola? Vai lecionar, não vai lecionar, vai ser aproveitada para... Não, a escola, eu dou uma vista que está previsto na carta educativa, continua como escola primária, do princípio. Com 8 salas, só o meu, que é para lá. Agora, obviamente que está previsto na carta educativa é que sofreu umas obras de concentração, intervenção, melhoramento de condições, que nesta conjuntura económica não sei se será possível fazê-lo. Então, mas voltando à questão do diga-me lá, centro escolar, na minha opinião, o centro escolar devia ter sido construído ali perto da escola sede do agrupamento, alguns, perto de Campainha, da Indústria de Moura. Mas é porquê? Porque, primeiro, como sabem, o Recife tem um fenómeno com mais de 100 anos de história que divide a cidade ao meio, que é um comboio, e devia ser, na minha opinião, do lado nascente ali em comboio, portanto, do lado de Campainha, porquê? Primeiro, com maior proximidade à escola sede do agrupamento. Segundo, é do lado nascente, do lado de Campainha, que fica a estação do metro e que fica o estacionamento do metro. É do lado de Campainha que as pessoas apanham o comboio para o Porto. É do lado de Campainha que fica quer o atual parque de estacionamento da CP, quer o futuro parque, quando houver outra aplicação, que é a Reifeira irá construir, pelo menos está previsto, embora essa obra não esteja congelada por causa dos parques. E, portanto, não tem sentido nenhum os pais terem que atravessar a linha para o lado de Poente, para o lado da Estrada Nova, para voltar e para o lado de cá, para ir trabalhar, deixar o carro. Portanto, a nossa primeira posição foi que deveria ter sido construído num outro local. A Câmara quis aproveitar, teve que respeitar, quis aproveitar um terreno que era sua propriedade lá, portanto, para ficar mais barato, portanto, temos que compreender isso. Agora, o que nós achamos é que temos tomadas medidas complementares àquelas que existem. E, de facto, a única medida tomada, já numa fase pós-obra, porque não estava no projeto, foi aquela vai a estacionamento para o autocarro, Aquela que interessa. que vai atenuar, mas pouco irá resolver. Agora, temos consciência que a Rua da Estrada Nova já era um caos no pico da manhã, no pico da tarde, com a entrada e saída das crianças. Com certeza. A escola vai passar agora para 16 salas, no primeiro ciclo, mais de 6 salas de pré-escolar. Serão 22 salas no total, 16 mais 6. E obviamente vai ser caótico. E eu confesso que não sei como é que irá resolver. Até porque já reportamos à Câmara, já lá estive com o vereador, e não vejo grande disponibilidade em arranjar uma solução, até porque também é público, não é segredo nenhum, a Câmara está completamente desprovida em termos financeiros e capitais. E portanto, e depois temos um outro condicionante, é que temos ali a 300 metros daquele local um novo equipamento, que é o quartel dos bombeiros, e que vão usar ainda mais a Estrada Nova que iriam usar, e que obviamente... Que até numa situação de emergência, que poderão ser prejudicados, poderá ser prejudicada alguma vida nesse sentido, não é? Porque, a não ser que os bombeiros optem por fazer um outro trajeto, não é? Desviante, vindo por esta parte aqui do lado da igreja, porque se formos um problema qualquer em Carreiros, vocês, os bombeiros sairiam muito mais depressa pela Rua da Estrada Nova, como é evidente. Se calhar numa hora dessas é complicadíssimo. Não me parece que seja lógico depois de um esforço de 20 anos para construir um novo quartel numa locação mais central, que agora estejam que se adaptar a outros percursos por causa de uma escola. Portanto, por isso mesmo é que aquilo que provavelmente terá que haver também, e deixe-me dar nota, é alguma consciência e boa vontade da parte dos pais de criar a educação, que não podem levar o filho em carro à porta da escola. Todos nós sabemos que tem que haver também um bocado de consciência. Teoricamente isso que funciona, de verão e num tempo bom, se calhar vai funcionar melhor. Temos que ver quando começa a chover, quando começa a frio, nós sabemos que isso é uma utopia, isso vai acontecer. Os papás, toda a gente vai levar os miúdos à escola, os miúdos vão chegar tarde. Vai-se criar um caos terrível e há imensa gente, isto vai haver conversação, até pode ser vai haver pessoas que vão ser pessoas de Rio Tinto, pessoas que habitam cá que não têm, e voltam a dizer não têm nada a ver com a escola, vão ser prejudicadas por o polo ter sido feito ali e no molde em que foi feito. Não é? Já sei, pronto, só que queria pedir a sua opinião como cidadão e como autarca. Queria dizer que todas as coisas foram vistas, quer na parte inicial, foram reportadas aqui diretamente à Câmara, compreendo que a Câmara tem que aproveitar um terreno que era a sua propriedade para não gastar mais dinheiro, mas vai ter que tomar outras medidas complementares. E a única que se conseguiu depois muita pressão foi, de facto, aquela questão daquela baixa de estacionamento, que não é, parece suficiente, nem pouco mais ou menos para aquela pressão. Portanto, vamos lá ver o que é que vai dar. Nós sabemos que há salas de estudo aqui, inclusive, que têm autocarros de turismo, para crianças. Basta um autocarro daqueles.
que é calor, nós sabemos que vai inviabilizar Mas isso qualquer... aí também é fácil de ver, é uma questão qual da estrada e considerar que é claro. Só outra questão, porque senão teríamos aqui muito tempo nesta questão, porque é... Não, é pertinente, compreenda que é complicado. Eu na semana passada falei com o vereador da Câmara Municipal sobre isso, de facto, exprimi mais uma vez aqui a preocupação e vamos ver o que é que vai dar. Mas vai ser complicado. Vai ser complicado. A partir de todos quando iniciar o segundo período, período, não é? Quando for efetivamente a renovação da escola, temos que vai ser complicado. Quem for, coitado, quem tenha que passar obrigatoriamente lá, não é? Vai ser complicado. Sr. Presidente, mudando um bocadinho de assunto, deixando esta parte, porque volto a dizer, apesar daquilo que já disse antes, não considero, quando eu e este que eu vou agora abordar, o que é que me acha de negativo aqui na freguesia, porque eu, embora estes pontos não considero que seja um ponto negativo, porque estamos sempre a falar de uma melhoria do parque escolar, estamos a falar num polo novo, estamos a falar, ainda agora o Sr. Presidente referiu nas novas escolas que foram construídas, nós temos a escola aqui em cima, a escola secundária, que aquilo nem parece uma escola, aquilo mais parece um hotel, parece uma coisa que realmente dá gosto, dá realmente quem conhecia o parque escolar e quem conhece agora, vê que apesar destas contingências que estamos a falar, destes problemas, nunca se pode chamar isto um aspecto negativo da questão, não é? Ok, portanto, por isso mesmo é que eu lhe disse falar no negativo e agora é que lhe vou pedir realmente a sua opinião sobre o que é que considera negativo cá na freguesia. Olha, para além daquilo, sem me querer tornar repetitivo, que lhe falei em termos da falta de equipamentos culturais e desportivos, que é acima de tudo é isso que falta, em termos de biblioteca, de uma sala de espetáculos, do pavilhão desportivo, aqui nós temos mais negativo que de facto a imagem do Rio Tinto, isso é um erro de décadas, portanto, que várias câmaras municipais foram cometendo ao aprovar, que é o caos comunista. Você não viu nenhuma rua do Rio Tinto, salvo uma outra exceção muito recente, uma lógica, uma sequência lógica em termos de sexta, em termos de volumetrias, em termos de aspecto das construções, e que de facto isso não é nada significante nem atrativo para... Nada disto passa pela alçada em termos de fiscalização da Junta Freguesia. Zero. Em Gondomar nada passa. Eu conheço algumas freguesias, conheço muito presidente de Junta, em que a Câmara Municipal, quando vai aprovar uma determinada obra, pede parecer à Junta. A Câmara de Gondomar, às juntas, não é só à Junta Funcional, tem uma atitude, uma filosofia política da própria Câmara, não só não pede parecer, como nem sequer comunica. Podia ao menos dizer, olha, nós não nos ouvimos para nada, mas saibam que na vossa freguesia aprovámos isto. Nem isso. Dá um exemplo muito concreto. Semana passada vi aqui embaixo, na antiga feira, montar um circo. E naturalmente fiquei admirado, o ministro quando estava ali para a Câmara a perguntar se estava licenciado. Até pelo menos os circos costumam ter um parecer nosso. Porque se não está licenciado, está aprovado. Portanto, as pessoas não têm noção disto, mas é importante terem noção que pelas juntas nada passa. Eu, como cidadão, ouvi uma coisa e fiquei isto de facto, não sei se devo acreditar e vou aproveitar já que estamos a falar, para pôr essa dúvida, porque acho que muitos ministros também põem essas questões e acho que são como eu, que também não sabem. Eu ouvi dizer que até em termos de limpeza das ruas é a Câmara que determina quando as juntas podem fazer e onde é que podem fazer, etc. Funciona assim. A responsabilidade da limpeza e conservação de ruas é da Câmara. A Câmara de Gondomar, com base num protocolo que tem já há muitos anos com as juntas de freguesia, e bem, em minha opinião, delegou nas juntas a competência para fazer a limpeza dos arruamentos. O que é limpar os arruamentos é varrer as folhas, é cortar as ervas das bermas, das valetas. Limpeza essa, pelo qual a Câmara dá uma determinada verba, que é aquela que, estou a deixar para o Presidente da questão, tem estado a asfixiar e tinto. A Câmara Municipal de Gondomar dava uma verba às juntas de freguesia para limpar ruas, para tratar de uma série de questões, recolher papeleiros, tratar de jardins. Verba essa que de 1999 até 2009, portanto durante 10 anos, 99 a 2009, não aumentou 1%. Nem em termos de inflação, nem em termos de número de habitantes aumentado, nem em termos dos arruamentos não aumentado. E a junta de freguesia foi suportando de 99 até 2009 todo esse aumento. Os preços são mais caros, os ordenados são mais caros, há mais ruas, há mais jardins, há mais pessoas a sujar, e nós fomos exportando. E começámos desde 2009 até 2011, os últimos 2 anos, ou seja, depois das eleições autárquicas, o 100% da Câmara decidiu vingar-se em Rio Tinto e cortou 41% dessa verba às juntas de Rio Tinto. Há umas freguesias do Conselho aumentou. A Rio Tinto cortou 41%. E claro que a nossa posição mais cômoda teria sido, então sim senhor, não queremos protocolo, não recebemos, façam vocês.
E podemos perante alguns Só cenários. que ia Ora, bom, prejudicar os requintenses, não é? os requintenses ficariam muito mais prejudicados. Porque a Câmara também nos retirou a competência para tapar buracos. Pequenos buracos era da nossa competência e também foi retirado. Portanto, isso seria, em termos de que são buracos, havia um pior ou imundo. E para além disso, para além de prejudicar os cidadãos, o que é acontecer? Iríamos ter que dispensar recursos, iríamos ter que despedir colaboradores e todo o equipamento, e máquinas, viaturas, varredora, que nós temos iria ficar obsoleto. E, portanto, seríamos optar, mas de facto isso tem estrangulado financeiramente os serviços da O Sr. Presidente,